A energia sempre esteve no centro das disputas geopolíticas e econômicas, mas a nova gestão de Donald Trump promete uma reviravolta no setor. A retomada da exploração de combustíveis fósseis, a suspensão de projetos renováveis e a promessa de independência energética colocam os Estados Unidos no caminho de um novo protecionismo. Eu acho que o presidente identificou que os Estados Unidos gastava bilhões e bilhões, trilhões de dólares, para uma transição energética mais acelerada, para ajudar o mundo, e o mundo gastava menos, principalmente a China. E isso estava gerando uma energia mais cara para os Estados Unidos e para os cidadãos americanos. Mas será que essa guinada fortalece ou isola os americanos no mercado global? A suspensão de novos projetos eólicos offshore podem ser um golpe na transição energética ou apenas uma correção de rota. E como países como Brasil, Rússia e Arábia Saudita podem se beneficiar ou se tornarem vítimas dessa nova configuração do setor. O Brasil é um país que tem a matriz energética mais limpa do mundo. Então a gente tem uma penetração grande hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, em comparação a outros países do mundo. Mas às vezes a gente pega as discussões que a gente acaba esbarrando no 1,5% que o Brasil tem de geração a carvão. Meu Deus, mas tem países com 80%, a gente tem 1%, mas a gente acaba... Ou seja, eu acho que a gente está sempre olhando as nossas fraquezas. Primeiros dias aí de governo de Donald Trump, mercado como um todo tentando entender de fato, várias das políticas já adotadas e anunciadas. Trump assinou ali dezenas de ordens executivas, muitas delas impactando diretamente o setor energético. Como que você avalia de fato essa talvez guinada mais protecionista, a declaração também de estado de emergência energética nos Estados Unidos? Olha, Paulo, eu acho que a eleição do presidente Donald Trump, se a gente pegar tudo que ele falou, muitas vezes declarações polêmicas, e pouco ortodoxas do ponto de vista político, eu acho que o presidente Donald Trump, tentando aqui interpretar um pouco da sua mente confusa muitas vezes, eu acho que ele tem um norte que é o seguinte: ele detectou e convenceu o Partido Republicano, e os eleitores americanos de que, de forma geral, os Estados Unidos gastam muito dinheiro com várias políticas e tem pouco retorno em troca. Então, eu acho que o presidente ele convenceu o seu eleitor de que isso em todas as áreas que ele vem falando. Então, olha, eu gasto muito dinheiro na fronteira do México, mas eu pago muito caro pelos produtos mexicanos e o México gasta pouco. O Canadá a mesma coisa, a Groenlândia e por aí vai. E no setor de energia não é diferente. Eu acho que o presidente identificou que os Estados Unidos gastava bilhões e bilhões, trilhões de dólares, para uma transição energética mais acelerada, para ajudar o mundo, e o mundo gastava menos, principalmente a China. E isso estava gerando uma energia mais cara para os Estados Unidos e para os cidadãos americanos. Óbvio que a gente pode tratar aqui das externalidades, principalmente as ambientais. Mas do ponto de vista econômico, isso é uma realidade. E o presidente, quando foi eleito, pegou esse discurso e do lado aqui do campo da energia, um primeiro movimento foi incentivar a produção de petróleo novamente nos Estados Unidos, permitindo exploração em terras federais, principalmente no Alasca, e cortando os subsídios das fontes renováveis e dos carros elétricos. Então, claramente incentivando a população americana ao consumo de petróleo maior. Para quê? Para que o preço do petróleo caia para os americanos no mercado global e a energia fique mais barata. Se a gente pegar também o posicionamento geopolítico do presidente Donald Trump, também vai na mesma linha. O presidente Trump falou, olha, eu vou acabar com a guerra do Hamas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai durar 24 horas e por aí vai. E se ele fizer isso, do ponto de vista da energia, a mesma coisa. Você vai ter uma oferta maior de petróleo, principalmente a Rússia e a Ucrânia, a Rússia é um grande produtor, que vai fazer, provavelmente, com que o preço caia no mercado global. Óbvio que esse é o norte, os desafios, na minha opinião, são enormes, mas é o que está se desenhando o plano do presidente eleito. Pedro, o governo, inclusive, Trump aí alega bastante que a política energética americana acabou levando o país a uma condição de dependência externa e também de vulnerabilidade.
De fato, faz sentido essa percepção na sua visão? O país realmente estava ou, né, estaria ali se tornando mais dependente? Ou isso pode acabar sendo, de fato, ali uma estratégia mesmo de Trump para justificar um incentivo aos combustíveis fósseis? Eu acho que, mais uma vez, eu acho que na cabeça do presidente Donald Trump, eu acho que tentar tirar um pouco aquela discussão de que ele tem preconceito com as energias renováveis ou não gosta das torres eólicas, como ele mesmo fala, né? Quase como o Dom Quixote, né, que começava a discutir com aquele moinho. O Donald Trump ele tem um pouco de representação com a torre eólica, mas eu acho que mais do que essa coisa caricata, eu acho que ele no final do dia quer energia barata, né? Principalmente para a indústria americana conseguir ganhar competitividade, né? E o povo americano ter energia mais barata, reduzir a inflação e por aí vai. Eu acho que nesse cenário, nesse jogo, ele vai conseguir talvez acertar um outro campo importante, que esse campo pode colocar, na minha opinião, os Estados Unidos numa vanguarda de crescimento enorme. É que com energia barata, com a indústria hoje, que tem o poder de revolucionar as relações humanas, né, as relações que a gente vive, é a indústria da inteligência artificial, das criptos, né, e por aí vai. Essa indústria, independente de ser a OpenAI, a NVIDIA, o DeepSeek, ela vai ser uma indústria de uso, né, muito forte de energia, consumo de energia muito alto. Para você ter uma ideia, Paula, hoje o consumo de energia das criptomoedas, né, corresponde ao consumo de energia do Paquistão, né, que é um país de mais de 200 milhões de pessoas. O chat GPT, as inteligências artificiais, né, dizem que tem um consumo parecido com o da Alemanha. Então, você tem ideia o volume de energia que precisa. Então, se ele barateia a energia no mercado americano, consequentemente, eu acho que ele vai permitir um desenvolvimento enorme dessas tecnologias dentro dos Estados Unidos. Ou seja, permitindo maior competitividade das empresas americanas, principalmente no que tange a inteligência artificial e essas tecnologias. Até a gente vê um cenário, né, ali desse setor, inclusive dos Estados Unidos, sendo surpreendido recentemente com, né, ali a DeepSeek, uma startup chinesa que acabou vindo aí, acho que surpreendendo bastante talvez a capacidade ou a hegemonia mais forte ali dos Estados Unidos neste setor mais tecnológico. E você puxa, acho que um gancho muito interessante, né, do consumo, de fato, que essa tecnologia acaba tendo em relação a essa demanda de energia. E a gente sabe que este setor sempre fez ali, né, acho que muita pressão por fontes mais limpas, né? Em termos práticos, você vê talvez essas grandes empresas globais de tecnologia também, por um outro lado, podendo pressionar Donald Trump a não de fato abandonar talvez ali as eólicas ou os projetos de energias mais limpas? Olha, Paulo, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o olhar vai se voltar para o mercado. Então, se, por exemplo, no primeiro governo do Donald Trump, ele também tinha um pouco desse discurso. E teve um crescimento da fonte solar absurdo nos Estados Unidos. O que eu acho que ele está pensando, eu acho que aí essa lógica é acabar com o subsídio. Olha, eu não vou mais bancar, né, com o dinheiro do contribuinte essa transição energética. Consequentemente, o que ele está olhando é que o petróleo é mais barato e é mais barato. E hoje a inteligência artificial, a indústria de tecnologia, ela tem esse dilema. Porque as energias renováveis, elas são indisciplinadas. E para gerar um data center ele tem que ter a segurança de que vai ter energia 24 horas, 7 dias por semana. Então hoje você vê, por exemplo, a Microsoft, né, você tinha uma usina nuclear que foi abandonada, teve um acidente nuclear na Pensilvânia em 1979, se não me falha a memória, e a Microsoft agora acabou de fazer um contrato para comprar a energia dessa usina, reativando a usina nuclear para poder rodar os seus data centers. Então energia nuclear, por quê? Porque gera 24/7, apesar de ser limpo e ter aí um preconceito contra a energia nuclear. Gás natural, a mesma coisa, né? Você uma turbina a gás, uma termoelétrica, vai gerar energia 24/7. Essa característica ela não é das energias renováveis. Então essas energias renováveis elas atendem em parte ou em nada a indústria de tecnologia. Então eu acho que o presidente, e nesse caso a própria indústria de tecnologia, vai querer, né, e acho que vai ser benéfica para ela, você ter essa geração com mais segurança e menos indisciplina, como é o caso das fontes renováveis. Óbvio, né, que a gente vai ter ainda, eu brinco que o presidente e os Estados Unidos não têm o poder, apesar da economia ser gigantesca, de aniquilar os investimentos em energia renovável de todo o planeta.
Mas, sem dúvida, essa bússola nova colocada, esse novo norte colocado, ele vai sim diminuir, na minha opinião, os investimentos globais em fontes renováveis de energia. E acho que esse é um ponto muito importante até para a gente entrar nessa discussão, né? Essa reconfiguração, de repente, que a gente vê se desenhando desse comércio global de energia, né? A gente viu aí o mundo passando, acho que muito por uma transformação, principalmente desde a guerra ali, do início da guerra de Rússia e Ucrânia, no qual a gente viu, inclusive, a dependência muito grande da União Europeia, da Europa como um todo, de um único fornecedor, na época, então, a Rússia, e aí a gente viu, talvez, essa reconfiguração. Como que você enxerga, né? O que a gente pode, de fato, talvez, esperar dessa reconfiguração desse comércio global energético? Olha, Paulo, eu acho que, como você colocou, né, a transição energética que a gente vive, muitos apostavam que ela ia se dar somente pela eletrificação, né, e a eletrificação com fontes renováveis. Eu acho que nessa transição energética você não vai ter uma bala de prata, que foi exatamente o erro que a Europa e principalmente a Alemanha cometeu. Ela se ancorou, né, a Alemanha, talvez seja o exemplo clássico, ela descomissionou, né, fechou, né, usinas a carvão e usinas nucleares e se ancorou no gás natural russo e, paradoxalmente, a importação de energia da França, que é nuclear, né? Mas ela se ancorou principalmente no gás russo, que vinha lá pelo Nord Stream 1 e depois o 2, que não chegou nem a entrar em operação. Ou seja, ela teve uma bala de prata, teve um problema geopolítico, entrou pelo cano. Eu acho que todos os países e as economias vão ter que olhar por esse prisma, não tentando achar balas de prata, né? Então, a multiplicidade de fontes de energia que eu acho que vai ser a saída, né, para todos os países, porque a transição energética, independente do presidente Trump, ela vai continuar. Né? Eu acho que isso é uma realidade. Eu não sou daqueles que é negacionista, né, de que o clima não está esquentando, que a gente não tem problema com a mudança climática. Mas eu acho que ela vai diminuir, né? E como eu coloquei, talvez a eletrificação não seja a única saída. Você pode ter hidrogênio, pode ter outra captura de carbono, ou seja, outras soluções, né? E o preço, nesse caso, vai mandar muito, né? Então, eu acho que as economias que apostaram e continuam apostando nessa única saída, como eletrificação ou fonte renovável, eu acho que talvez esteja no risco de perder essa segurança energética que a gente está falando. Pedro, falávamos, inclusive, sobre uma mudança, acho que muito nítida desde a guerra da Rússia e a Ucrânia, principalmente nessa dependência ali da União Europeia em relação à Rússia, mas de uma forma em geral, quando a gente olha para o setor como um todo, como que os mercados eles estão se readequando nesse sentido? Eu acho que, como você colocou, né, acho que o mercado, depois da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, principalmente da consequência da guerra, né, que eu acho que foram os embargos colocados pela Rússia, mas o mercado ele tem uma beleza que esses produtos eles vão escorrendo, principalmente no mercado de petróleo, que é global e uma commodity. Então a Rússia, eu diria que depois da guerra, o mercado ele ficou dividido, né? Então a Rússia foi atender um lado, principalmente a China e a Ásia, e os Estados Unidos tentando atender outro lado. Então o gás natural americano aumentou a sua exportação, quer dizer, aumentou a sua penetração, principalmente na Europa, e a Rússia, por um lado. A gente tem o exemplo do Brasil, que é curioso. O Brasil, até antes da guerra da Rússia e da Ucrânia, nós somos importadores de diesel. A gente nunca tinha importado 1 litro de diesel da Rússia, sempre dos Estados Unidos ou do Golfo do México, quer dizer, por uma questão até logística, muito mais perto do Brasil. Depois da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, hoje eu diria para você, quase 100% da importação de diesel é da Rússia para o Brasil. Por quê? Porque o embargo permitiu que o diesel russo, puniu o diesel russo, né, com um preço mais baixo, inundando o mercado internacional. Então, eu acho que o mercado ele se rearranjou, mas eu acho que os embargos que foram colocados na Rússia foram, de certa forma, contornados mais rapidamente do que o mundo achou que iria ser contornado. Mas eu acho que se criou, nesse sentido, um pouco dessa divisão. A Rússia atendendo China, Ásia, Índia, países que estão crescendo muito, né, e regiões que crescem muito em população, em PIB, por aí vai, e os Estados Unidos tentando suprir essa necessidade, principalmente da Europa. Vamos ver agora, com os Estados Unidos aumentando aí sua produção, quer dizer, que é esse novo desafio americano, se ele vai conseguir baratear mais o preço e o mercado vai... O preço mais barato, ele, de certa forma, diretamente, influencia um consumo maior.
Né? Você tem petróleo mais barato, as pessoas acabam consumindo mais. Então, acho que essa rearrumação ela vai ser importante. Ainda coloco para você o papel da OPEP, né, no mercado de petróleo, que antes, com a transição energética muito acelerada, os países produtores de petróleo, principalmente os Estados Unidos, pararam de produzir ou diminuíram sua produção, né? Pararam, não diminuíram. Então, os países da OPEP acabaram tendo mais força como price maker no mercado de óleo global. Eu acho que agora os Estados Unidos, com o maior produtor do mundo, né, voltando a produzir, uma Rússia entrando, o Irã conseguindo quebrar também embaixo, foi uma outra promessa do presidente Trump, colocando mais oferta no mercado, eu acho que a OPEP, de certa maneira, vai perdendo um pouco de força e não se tornando mais, não sendo mais esse price maker como a gente estava vendo nos últimos anos. E o Brasil, nesse cenário como um todo, como que você enxerga? Olha, eu acho que o Brasil ele continua sendo um país privilegiado. Né? Por quê? A gente tem fontes primárias de energia de forma abundante. Nós temos vento, nós temos sol, nós temos biomassa, nós temos gás natural, a gente tem petróleo. Qual é o problema? A gente tem que escolher um pouco para onde a gente vai. A gente pode aumentar a nossa produção de petróleo, se tornar um player maior? Pode, eu acho que é importante, mas a gente esbarra problemas ambientais aí com a margem equatorial e outras fronteiras exploratórias. Eu acho que o Brasil pode ser um país que vai capturar investimentos em fontes renováveis na transição energética, dada essa nova política americana? Acho que sim. Porém, a gente tem o desafio de ter uma regulação melhor, de ter segurança jurídica, de ser um país que o investidor confie em pôr dinheiro. Eu acho que hoje a gente está, talvez, nesse questionamento. Né? Então, eu acho que o desafio brasileiro é muito mais interno do que externo. Né? Petróleo caro, petróleo mais barato, perdão, que é uma tendência no futuro se tudo que a gente colocou aqui acontecer. Né? Ele, para o Brasil, como país, ele acaba sendo ruim. O Brasil arrecada menos, né, em royalties e participações especiais. Para a Petrobras, de um lado é ruim, porque ela vende petróleo mais caro, melhor para o seu balanço. Porém, por outro lado, se a gente continuar com essa política de preço, abrasileiramento de preço, essa história toda, petróleo mais barato ajuda, por incrível que pareça, a Petrobras e o Brasil do ponto de vista de pressão política. Então, acho que o Brasil ele tem várias oportunidades que podem se desenhar e a gente desenvolver. Só que, como dizia Roberto Campos, né, o Brasil sempre perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Né? Então a gente está sempre meio que na contramão. Né? Eu brinco até politicamente, né? Quando o presidente Bolsonaro, que era mais alinhado ao Trump, estava como presidente, venceu o Joe Biden. Aí agora que vence o Trump, é o Lula que está com o poder. Então a gente está sempre um pouco em desalinho aí com o que está acontecendo no mundo. E esse desalinho, Paulo, o problema é que a gente acaba muitas vezes perdendo o trem da história e ficando sempre com essa imagem de país do futuro, mas de uma forma parado no presente e às vezes até andando para trás. Nesse cenário, inclusive, né, você coloca ali desse desalinhamento, a gente tem um exemplo aqui, olhando aqui na América Latina, Milei, que tem adota uma agenda talvez muito mais alinhada a Trump na Argentina, com menos incentivos até a transição energética, olhando, inclusive, ali, acho que muito bem alinhado a Donald Trump. Você acredita que a Argentina, né, neste cenário, quando a gente olha aqui para esse alinhamento, isso pode gerar um novo eixo energético no continente? Olha, eu acho que a Argentina, o Brasil até no início a primeira viagem do presidente Lula depois de eleito foi para a Argentina. E lá ele anunciou um gasoduto que ia trazer gás de Vaca Muerta para o Brasil. Então, eu acho que o alinhamento energético da América Latina ele tem que acontecer. Acho que é válido e bom para todo mundo. Se a gente tiver gás mais barato no Brasil e mais gás, é ótimo. Não importa se ele vem da Argentina, se vem do Brasil. Agora, eu acho que a gente tem algumas políticas e pontos que são desalinhados e acho que cabe aqui o questionamento. Por exemplo, o gás da Argentina de Vaca Muerta é o gás chamado shale gas, né, que é aquele gás não convencional, que é o mesmo que tem nos Estados Unidos, que permitiu a indústria americana crescer e ter gás barato. No Brasil, a gente poderia ter shale gas, só que do ponto de vista ambiental, a gente não é permitido a gente explorar. Então, a gente pode importar, a gente pode, né? Mas a gente não quer ajudar o mundo, quer dizer, por que a gente não gera receita e riqueza no nosso país, né? Outro ponto o Brasil tem um déficit de infraestrutura de gasoduto para ficar só nos gasodutos, tá? Para a gente não ficar em outros setores. Tem um déficit de gasodutos, né? A malha de gasodutos brasileira, em comparação à malha argentina, a malha colombiana, não vou nem chegar
naquele país pobrinho, Estados Unidos, porque aí não tem nem comparação. Mas mesmo os nossos vizinhos, nossa malha é muito precária. Então, a gente está querendo investir num gasoduto da Argentina e não tem malha para trazer o nosso gás, muitas vezes, né, da costa brasileira, para distribuir para o interior do Brasil. Paulo, o Brasil, você tem capitais no interior, por exemplo, Goiânia, para citar uma, capital do agronegócio brasileiro, né, Cuiabá, Campo Grande, né, que são cidades que estão se desenvolvendo de uma forma absurda, que poderiam ter gás para ter fertilizante, para incentivar a indústria, tornar a indústria mais competitiva, mais barata, não tem gás natural encanado, né? Então, esses desafios que se colocam e questionamento, será que a gente vale a pena, né, a gente investir no país Argentina? Vamos combinar também que a Argentina não é dos melhores de exemplo histórico de segurança para investimento. Né? Já investimos na Bolívia, por exemplo, numa política parecida na construção do Brasil-Bolívia e mudou lá a política e o presidente boliviano tomou os ativos brasileiros, né? Tomou os ativos da Petrobras e está até hoje, né, com um problema para conseguir os contratos de gás que existem nesse gasoduto. Então, será que a gente vai confiar na Argentina do Milei ou pode vir outro presidente que mude, como já mudou no passado? Então, eu acho que, de qualquer forma, essa integração ela é sempre bem-vinda, né? Mais oferta de gás é gás mais barato, melhor para o Brasil. Porém, eu acho que a gente tem uma agenda interna que deveria ser pensada ou de forma prioritária ou em conjunto com a medida para ficar nessa especificamente, de trazer gás da Argentina. Pedro, nesse sentido, né, quando a gente olha aqui para o Brasil, principalmente, acho que tem muito claro, talvez, esse dilema, né, que você até pontua, né? Ora, a gente caminha, né, muitas vezes por uma pauta de um discurso de descarbonização, de uma transição energética, inclusive, depois até vou me aprofundar um pouco mais sobre a COP30, no qual o Brasil tem aí essa missão neste ano, né, de 2025. Ora, também a gente vê, por um outro lado, essa necessidade, até mesmo do próprio governo, pressionando ali os órgãos ambientais, você falou de margem equatorial agora há pouco, para conseguir de fato essa licença ambiental importante para a exploração ali de novos campos de petróleo. Se a gente olhar de fato para o pré-sal e para aquele limite ali de 2030 de começar um declínio, esses novos campos são fundamentais ali para a Petrobras. Como equilibrar talvez essa equação, equilibrar estes pratos? Como que o Brasil consegue pensar ali num futuro energético, pensando em demanda, né, pensando também em sustentabilidade ao mesmo tempo e olhando para um custo, né, também dessa energia para chegar ali até a população um custo menor? Paulo, eu acho que a gente deveria, assim, primeiro tirar as ideologias da sala, né, e tentar pensar de forma mais pragmática possível. Como eu coloquei, eu acho que a transição energética ela é uma realidade. E graças a Deus, né, o Brasil tem um potencial enorme para se tornar um grande exportador de energia, de produtos verdes, né? Por exemplo, aço verde e outros produtos verdes feitos com energia renovável. Isso é o Brasil nota 10. Porém, eu acho que o Brasil também, né, o ESG, né, é o E, environmental, de ambiental, o S de social, social. O Brasil, vamos combinar, é um país com uma questão social gravíssima, né? Se você pegar o arco norte ali do Amapá, a Rio Grande do Norte, que exatamente, por coincidência, onde tem a margem equatorial, as pessoas vivem num nível de pobreza que eu acho que ninguém gosta, né? Eu acho que a gente tem que melhorar a questão social do Brasil. Então, eu acho que o environmental, ambiental, o Brasil pode estar gabaritando. Mas no social, a gente não está gabaritando. Ao contrário, nós não estamos passando de ano, a nota do Brasil é muito baixa. São cidades que não têm esgoto, ou seja, necessidades sociais. E o petróleo, a energia, ele pode trazer essa riqueza. Haja visto, de uma forma comparativa, o que acontece na Guiana, do lado, vizinha do Amapá, né, que tem o PIB que mais cresce no mundo, né, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E tirar as ideologias da sala em outro sentido. Eu acho que a gente tem que olhar para a indústria do petróleo, para os combustíveis fósseis em geral, e entender que essa indústria ela pode sim funcionar de forma ambientalmente responsável. Aliás, ela funciona. O Brasil não tem histórico de grandes vazamentos de óleo, a gente tem uma regulação até bastante dura e bastante eficiente. Então não é que explorar o petróleo vai acabar com o meio ambiente ou vai danificar a fauna, a flora, vai ter qualquer problema, vazamento. Não, eu acho que a gente pode sim explorar petróleo de forma sustentável, ambientalmente melhor.
Eu digo a ideologia porque a ideologia ela quer que não explore o petróleo. Por que quer que não explore? Não tem uma razão de ser. Ah, não, porque daqui a 50 anos, daqui a 30 anos esse petróleo não vai mais existir e a gente vai... Eu acho que essa pergunta ela não tem resposta. Essa pergunta é uma bola de cristal. Então esse argumento de que não, vamos investir no CAPEX para explorar petróleo, se o petróleo vai acabar. Não vai acabar, sabe? Assim, sendo bem pragmático. Aliás, se você olhar as curvas, né, de demanda de petróleo, de oferta de petróleo, as curvas só crescem. Né? Então, o peak oil, né, a demanda, o pico de demanda, todo ano disseram que era 2030, mas agora já estão esticando para frente. Ou seja, fato é que a gente ainda não substituiu, não tem um combustível substituto ao petróleo. E a gente tem que entender que, dada essa realidade, que é um fato da vida, a gente pode sim explorar, trazer benefícios sociais, mas também ambientais, né, e explorar o combustível fóssil com responsabilidade. Eu acho que esse que é o desafio, né, tirando as ideologias da sala e o Brasil olhando para, de novo, graças a Deus, que nós temos tanto combustível fóssil quanto fontes primárias de energia para as energias renováveis. Olhando um pouco, né, você até estava trazendo aqui a questão de saber separar, né, ideologia, inclusive a gente tem visto, né, acho que o mundo viveu ali há muitos anos uma grande discussão realmente de fato ideológica e falando muito sobre energia sustentável, um marketing acho que muito grande também em relação a isso. Eu falo marketing porque quando a gente pensa, por exemplo, em carros elétricos, os carros elétricos ali tidos, né, ali como uma grande solução para não fazer o uso do petróleo, mas a produção do carro em si acaba ali, a gente vê que de certa forma ele também é poluente, né? A maior parte ali dessa energia, até mesmo das baterias, são poluentes. Também não sabemos de fato o impacto do descarte dessas baterias no futuro, mas a gente vê talvez uma mudança. E eu falo que desde a eleição de Donald Trump, a gente vê talvez mais significativamente uma mudança de uma diminuição desta agenda mais ambiental ou de uma agenda woke, né, como muitos colocam, que traz talvez uma realidade, mostrando essa realidade ainda dessa dependência do petróleo no mundo como um todo. Como que você enxerga, né, essa direção ou esse avanço dessa direção, dessa energia, né, muitas vezes colocadas como a correta, de uma agenda que tem perdido força? Paulo, eu acho que a agenda, né, a agenda ambiental e a agenda da transição energética, que eu acho que aí pode botar nesse bolo essa agenda mais woke, né, do ambientalista talvez mais aguerrido, né, de achar que o petróleo tem que acabar, né, que a gente amanhã pode deixar de consumir petróleo, sem olhar as consequências dessa decisão. Se deixar de consumir petróleo hoje, né, acabar com a produção de petróleo global, vamos levar o pensamento aqui um pouco ao extremo, você não tem material hospitalar, você não tem energia o tempo inteiro, você não tem... É impossível, isso é um fato da vida, é que é impossível na sociedade que a gente viver sem o petróleo. Por quê? Determinados componentes, e vários, né, desde máscara cirúrgica até seringa, luva, componentes plásticos, essa mesa, tudo depende de petróleo e determinados materiais não são feitos sem o petróleo. É impossível se fazer um componente plástico, uma liga plástica, sem ter petróleo. Determinadas ligas plásticas que trazem benefícios para a população, né? Isso é um ponto. Eu acho que essa agenda, e principalmente aí capitaneada, né, por essa eleição do Donald Trump, eu acho que existem externalidades negativas com isso, né? Como eu coloquei, o meio ambiente vai sofrer, eu acho que a gente pode discutir isso aqui. Mas o fato é que o mundo, mesmo antes da eleição do Trump, ele estava vendo as empresas, esse movimento já vinha acontecendo nas empresas, de que essa transição energética a qualquer custo estava ficando cara demais. Olha, a gente vai produzir hidrogênio verde, vamos produzir energia, parques eólicos offshore, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas e o retorno? Então, eu acho que o acionista e o mundo começou a olhar que esse dinheiro estava sendo gasto de forma perdulária, né, demais e sem um grande benefício. Eu acho que a eleição do Trump e o que ele consegue expor, né, e verbalizar meio que chegou nesse limite. Olha, os americanos não querem mais pagar energia cara, não querem mais fazer transição para eu ajudar o mundo, sendo que a China consome carvão, 80% é carvão. Né? Outro dia, mas a Noruega tem agora 96% da frota elétrica.
né? Olha que maravilha. Mas a Noruega é um país que representa metade, um décimo de um estado americano ou de um décimo do estado brasileiro. Ou seja, as realidades são muito diferentes. A gente não pode comparar a Índia, o sujeito que mora em Mumbai, ele tem uma realidade, uma necessidade totalmente diferente do cara que mora em Oslo, né? E a transição energética, ela mostrou muito isso, né? Que o cara que está na África, por exemplo, que tem necessidades energéticas totalmente diferentes de um americano, ele não está ligando muito, ele quer qualidade de vida. Sem petróleo, ele não vai ter essa qualidade de vida, vai ser mais caro. Então, o que eu estou dizendo? Eu acho que essa transição, essa agenda nova que está se desenhando, está desmascarando um pouco essa realidade. Ou seja, ficou caro demais manter essa agenda. A gente precisa reorganizar essa festa e vamos ver quem que vai conseguir, olhando, mais uma vez, eu acho que os países, principalmente, vão olhar suas realidades locais. O que funciona para o Brasil não funciona para os Estados Unidos. O que funciona para os Estados Unidos não funciona para a Europa. E até na questão dos carros elétricos. Os carros elétricos do Brasil, a gente tem o etanol, que se você pegar do berço ao túmulo, o carro movido a etanol é muito ambientalmente melhor do que o carro elétrico para o Brasil. Ah, mas o carro elétrico não emite. Emite, porque para fazer o carro elétrico precisa de resíduo, precisa de material plástico, vem do petróleo, precisa de bateria, precisa de pneu, precisa de uma série de coisas, que também tem no carro etanol, né? Então o carro elétrico, se você pensar, para ficar nesse tema que você colocou, ele resolve muito mais um problema local do que um problema global. Ele é importante? É. Ele é bala de prata? Não. Então o carro elétrico, ele é parte do problema, ele é solução parcial de um problema de mobilidade e meio ambiente que a gente tem, mas ele não é a única solução. Falando nesse ponto em relação a uma mudança até proposta aí por Trump, né, quando a gente olha para as políticas ambientais, Trump já havia retirado ali os Estados Unidos do Acordo de Paris no primeiro mandato também, novamente desarticulando, acho que uma série dessas políticas ambientais globais, justamente num ano no qual aí o Brasil vai ser a sede da COP30. Isso impacta de alguma forma? Você vê o enfraquecimento dessa COP com essa postura de Donald Trump, enfraquecendo essas políticas ambientais? Olha, Paulo, eu acho que a COP30, a COP em geral, ela já vinha se enfraquecendo, né? Eu acho que esses eventos da COP eles acabaram virando um grande reduto, né, de uma agenda, conversa do eu sozinho ou para falar para o convencido. Então eu acho assim, quando você tem uma discussão ambiental, é impossível você tirar as empresas de petróleo da mesa, né? Porque a gente gostando ou não, há 150 anos as empresas de petróleo são os veículos, né? As pessoas jurídicas, né? As empresas que fazem o mundo girar do ponto de vista energético. Se a gente quer pensar uma transição, a gente tem que incluir essas pessoas, não podemos tirar, né? A COP, ao contrário, ela exclui essas pessoas. A gente vai pensar numa COP que vai falar de meio ambiente no estado do Pará, né? O estado do Pará é maravilhoso. Agora, o estado do Pará tem problemas de saneamento básico, né? Então, você reunir todo mundo para falar de meio ambiente, não tem esgoto, me parece uma contradição, né? Eu acho, de novo, environmental social, né? O saneamento é importante para o social. Então, eu acho que a COP ela já vinha, né? Sem falar que quando acaba a COP, quais são as medidas? Nenhuma, né? No final, é uma grande catarse do mundo ambiental, né? Fica todo mundo ali reclamando, dá uma mídia e tal, mas solução concreta é zero, não tem solução concreta. Então acho que a COP ela já vinha se enfraquecendo, né? Por esses motivos. E óbvio, você está falando da maior economia do mundo, né? A gente não está falando de um cara da esquina, né? De um país qualquer, né? Uma economia, outro dia eu estava pegando o número o PIB dos Estados Unidos, a gente fala a China é muito grande. A China tem 18 trilhões de dólares de PIB, os Estados Unidos tem 29. Né? Então é muito maior. Então quando você tem um agente desse tamanho, de novo, querendo a gente ou não, que sai da discussão, né, que é uma discussão que ela precisa ser global, né, e precisa ser cada vez mais ampla, já não era, mas quando você tira esse agente da sala, eu acho que se enfraquece ainda mais. Né? Então eu não sei, não só a COP, eu acho que, aliás, todos os órgãos multilaterais, dos Estados Unidos vai sair do Acordo de Paris, não vai mais pagar a OMS, está discutindo o preço da OTAN, né? Ou seja, vamos lá, voltar na nossa primeira pergunta, é sempre aquela lógica. Eu, americano, estou pagando demais por uma coisa que ninguém está se mexendo, só eu estou gastando dinheiro. Né? Percentualmente do PIB, os Estados Unidos realmente, pegar defesa, OTAN, os países europeus gastam menos de 1%, os Estados Unidos gastam 5% do PIB. Então, será que isso não está desequilibrado?
né, sem querer defender o Donald Trump ou a postura americana, que tem críticas, eu acho que isso aí é ruim para os próprios Estados Unidos, mas o fato é que isso é um pêndulo que está indo para o outro lado. Eu acho que a gente levou esse pêndulo para cá, da questão ambiental e transição energética, para ficar na minha área, e agora acho que esse pêndulo está indo muito, talvez, para o outro lado. Acho que a gente tem que achar e ainda não conseguimos achar o meio do caminho. E acho que também esses órgãos como um todos, né, eles acabaram perdendo força por si só. A gente viu aqui só um ponto, né, o enfraquecimento da própria ONU diante de um cenário de guerra que, de fato, foram colocadas sanções, mas que foram ali burladas, como a gente estava falando aqui. A própria Rússia conseguiu manter a venda do petróleo dela por um preço, mesmo que menor, que foi colocada ali a sanção, mas ela conseguiu e não sofreu impacto econômico. Acho que a força, talvez, dos órgãos, eles acabaram enfraquecidos muito por ficar nesse campo do discurso, né? A gente não viu efetivamente na prática algo sendo feito que chancelasse, acho que, a postura ou a credibilidade que se tinha antigamente de órgãos como, você falou, OTAN, ONU, enfim, como um todo, que acho que fica muito claro talvez esse enfraquecimento agora dessa postura de Donald Trump também, né? Exato, discussões, né, Paulo, que para ficar na minha área de energia ambiental, como eu coloquei, discussões feitas. Óbvio que existe, de novo, a área ambiental, ela é séria, tem que ser respeitada, mas eu acho que as discussões, muitas vezes o marketing, como se colocou, dos próprios movimentos ambientais, eles acabam indo para um radicalismo, né, que no final do dia são medidas irracionais, muitas vezes, e sem pragmatismo, quer dizer, sem aplicação prática. Né? Então é quase que assim, olha, gente, a gente precisa voltar os adultos para a sala, né? Precisamos discutir, volto a falar, quer dizer, você ter uma COP, um evento ambiental global, escanteando, quer dizer, excluindo as empresas de petróleo, não me parece o mínimo razoável. Né? Então, eu acho que essas medidas, essas questões é que vão enfraquecendo, né, foram enfraquecendo o movimento, que, de novo, eu acho que essa eleição do Trump é o final de um processo. Né? E esse processo já vinha acontecendo, né, desde o ponto de vista econômico, retorno sobre o capital das empresas, até medidas e políticas caras demais para o benefício que tem, e assim foi seguindo até a gente se encadear aqui. Pedro, e diante dessa reconfiguração, pensando, né, dessa reconfiguração do mercado energético global, quais as principais oportunidades de investimentos no setor, quando a gente pensa em energias renováveis, também na parte de infraestrutura ali para gás natural liquefeito? Olha, Paulo, eu acho que o mundo ele vai consumir cada vez mais energia, né? Principalmente, como eu coloquei aqui. Eu acho que a gente teve, no início do século XX, né, a gente teve um salto qualitativo muito grande de crescimento global, porque tinha energia barata, o petróleo. Então, a gente permitiu que Vanderbilt, né, Rockefellers, Henry Fords, Carnegies, né, construíssem indústrias que revolucionaram o século XX. Né? O século XXI, a gente está passando por esse mesmo problema não, mesma questão agora. Né? E eu acho que o mundo vai ter que consumir e vai aumentar o seu consumo de energia. Até porque energia é bem-estar, energia é qualidade de vida. Né? E se você pegar países como a Índia, que está crescendo, né? O PIB 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, passou agora a China como o país mais populoso do mundo. O indiano é um país enorme, tem necessidades energéticas. Né? Você não pode ter o consumo de energia de um sujeito na África ser o mesmo consumo anual de energia de uma geladeira nos Estados Unidos. Né? Por outro lado, você tem o consumo de energia de um dia do ChatGPT, ou seja, essa brincadeira de aplicação que a gente tem de fazer uma receita de compra, de perguntar coisas que estão na internet, corresponde o consumo a 26 mil casas por ano na Califórnia. Então é um consumo brutal. Então cada vez mais nós vamos ter mais necessidade de mais energia. E aí as tecnologias elas vão vir. Eu acho que as energias renováveis elas têm essa questão, elas são indisciplinadas. Talvez em alguns casos a bateria funcione. Porém, eu acho que o mundo, do ponto de vista global e do ponto de vista político, a gente fechar os olhos para energias como gás natural, como o próprio petróleo, como energia nuclear, que é uma energia que foi, de certa forma, parada no tempo. Né? Você teve 3 grandes acidentes nucleares, Pensilvânia, Chernobyl e Fukushima, que pararam, de certa forma, o avanço tecnológico da energia nuclear. Ela tem que ser olhada de novo. Ou seja, eu acho que a gente não está num momento
de desperdiçar qualquer tipo de fonte energética, seja ela mais ou menos poluente, lógico, encarando a realidade que é. Né? Não vamos comparar o carvão com fonte eólica, cada uma tem a sua característica, cada uma tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Eu acho que nesse movimento de consumo, de aumento de consumo de energia, a gente não pode deixar de olhar para nenhuma delas. Pedro, a gente falava, e você, na verdade, trouxe que o Brasil tirou nota 10 ali no E, né, na parte de ambiental, o S não, pelo contrário, mas pegando talvez esse gancho, né, desse dever de casa nosso, grande parte dessa nossa energia consumida no Brasil vindo aí de fontes renováveis, gerada inclusive por usinas hidrelétricas, a gente tem a impressão, muitas vezes, de que o Brasil, ele não se posiciona como referência em nada, apesar de ter esse mérito, inclusive, quando a gente está falando na parte ambiental, né? Acho que falta, talvez ali, por mais que a gente tenha esse mérito, o Brasil não consegue, talvez, vender essa imagem, ou ter essa força dessa posição aí de liderança perante o mundo. O que falta, na sua visão, para a gente construir essa imagem? Olha, acho que você colocou, o Brasil talvez ele tenha um pouco de complexo, né? E ele olha muito para o vizinho, não olha para si mesmo. Enquanto a Europa, por exemplo, ela apostou no grande crescimento do carvão para ser a principal fonte de energia lá atrás, né? Década de 50 ou até antes, para ser a principal fonte de energia dos países europeus. O Brasil foi para a questão hídrica, né? Golaço, quer dizer, ambientalmente muito melhor, mais barato, maravilhoso. Só que aí vem o nosso complexo, né? A gente tinha potencial hídrico gigante, jogamos esse potencial hídrico, parte dele, no lixo. Né? Vai lembrar, a então ministra, que é a atual, era do passado, Marina Silva, não deixou, né, se fazer áreas alagadas, né? Diz que ambientalmente era ruim, que tirava lá determinada flora, ou seja, e aí fez lá as usinas chamadas a fio d'água, que não tem reservatório, que, óbvio, prejudicou o potencial hídrico que aquela bacia, aquele rio poderia ter. O Brasil é um país que tem a matriz energética mais limpa do mundo. Né? Então a gente tem uma penetração grande hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, em comparação a outros países do mundo. Mas às vezes a gente pega as discussões que a gente acaba esbarrando no 1,5% que o Brasil tem de geração a carvão. Né? Meu Deus, mas tem países com 80%, a gente tem 1%, mas a gente acaba... Ou seja, eu acho que a gente está sempre olhando as nossas fraquezas e não as nossas vitórias. Então acho que o Brasil, como você colocou, ele se vende mal, né? Ele olha, ele não consegue ver que está na frente e acaba querendo se comparar. Né? Ah, não, mas o país tal está tirando a geração a carvão. Sim, mas o cara tem 80%, a gente tem 1%. Né? O país outro não tem, o gás natural está sendo... Você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 2014, depois de 2014, o gás natural foi o responsável por limpar a matriz elétrica americana. Era muito óleo, combustível, carvão. O gás natural trocou, né? Se trocou a matriz, a fonte primária de energia, e o gás natural menos poluente. Aqui no Brasil, a gente, quando vai discutir qualquer geração a gás natural, ou a gente sempre olha como um lado pior, como ambientalmente ruim. Você pega agora o PATEM, que é aquele programa, né, que foi aprovado pelo presidente, sancionado pelo presidente Lula, cortaram o gás natural, né, do PATEM. Meu Deus, no mundo se olha o gás natural como uma transição, como combustível que vai ajudar o planeta a melhorar, fazer a transição energética, melhorar a qualidade do clima. Nós aqui já temos isso. Então será que a gente não tem que olhar um pouquinho? Meu Deus, também temos gás, vamos aproveitar mais, né, de uma maneira melhor essa fonte. Então acho que a gente acaba olhando para o vizinho. Né? Tem uma frase, que o Brasil é aquele aluno, né, o time contaram isso, que é o aluno que senta na última fila, né, da sala de aula, ele só passa colando. Né? E aqui eu acho que a gente às vezes nem cola, a gente cola errado. Né? Então a gente está sempre preso nessa coisa e a gente não consegue sair do lugar. E estar preso, né, e não sair do lugar me faz pensar também numa outra questão. Muitos especialistas acabam colocando, né, de fato, ali esse crescimento talvez desordenado de energia eólica e solar no Brasil, sem esse planejamento mais robusto, sem uma integração ao sistema elétrico, leva a gente para uma outra espiral ali chamada, né, de espiral da morte muitas vezes. Como corrigir essa rota, Pedro? O que daria ali, de fato, né, para a gente conseguir, de repente, corrigir a trajetória sem demonizar também as térmicas ou outras fontes? Paulo, é um pouco do que a gente falou, né? Eu acho que a gente não pode, a gente tem que tirar a ideologia
e muitas vezes os lobbies da sala, né? Porque é muito fácil, né? Eu acho, é muito vendável, né? Por exemplo, não taxar o sol, né? Ou não, a fonte eólica é muito melhor, né? A fonte solar é mais barata. Porém, todas são boas, eu acho que esse que é o ponto. E a grande saída é um mix, você tem que ter segurança energética no país, quer dizer, todo mundo aqui, né, quer tomar banho quente à noite, né? Você quer assistir televisão na tua casa quando você chega. Se não tiver sol, como é que você vai fazer se for só energia solar? Né? Se parar o vento, como é que funciona uma UTI? Ou seja, esse planejamento eu acho que falta. Né? Então a gente acaba caindo numa armadilha do discurso, né? Essa armadilha leva a gente a olhar e só defender determinada fonte, porque a gente fica na superficialidade do que ela é, não conseguimos aprofundar realmente o conjunto do todo, né? E a gente acaba olhando, acreditando em determinadas ideologias e lobbies por aí, e a gente acaba não olhando o todo, né? Conseguindo olhar o planejamento e a matriz elétrica brasileira de forma global. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O solar é ruim? Não. A eólica é ruim? Não. Né? A eólica, o nuclear é ruim? Não. Agora a gente tem que pensar um mix que consiga colocar os melhores atributos de cada fonte em benefício do ser, né, do agente mais importante, que é o consumidor, que são os brasileiros. Né? Para quê? Para que se tenha energia com preço módico. Não adianta a gente ter, nós temos a matriz mais limpa do mundo. Penetração de solar e eólica enorme em comparação dos países. Mas a energia nossa é caríssima. Né? Por quê? Exatamente, é um mau planejamento. É um planejamento que não privilegia em momento nenhum o consumidor. Né? O consumidor aqui, ele acaba sempre sendo mais penalizado quando deveria ser o contrário. Você falou na nuclear, não tem como não perguntar Angra 3, né? Ali esse atraso de Angra 3. De fato, faz sentido pensar em retomar um programa nuclear mais robusto no Brasil? Eu acho que a energia nuclear, Paula, ela está sendo discutida e retomada em todos os lugares do mundo, não é no Brasil só. Né? Por quê? Como eu coloquei, quer dizer, o mundo está precisando de energia. O mundo precisa de energia e, se puder, o melhor, com menos emissão. Né? E a nuclear, ela completa, ela faz essa equação, o resultado dessa equação é ótima. Né? Então, sim, a gente precisa olhar a energia nuclear, não só nós, outros países do mundo, isso já está acontecendo. Né? A questão de Angra 3 é mais um problema, né? Quer dizer, como se a gente traçasse uma meta de nadar daqui até o continente africano, quando a gente chegou lá, faltando 1 quilômetro, cansamos, vamos voltar para trás. Né? Não tem como, né? Então, assim, vamos terminar, né? Vamos trazer e vamos pensar se cabe outras usinas, como que cabe, em que modelo. Né? Hoje, depois da privatização da Eletrobras, foi modificado, né? O Brasil ainda tem aí questões com a energia nuclear serem estatal, quer dizer, hoje nos Estados Unidos e outros países do mundo, essa questão está sendo cada vez mais debatida, empresas privadas estão entrando nesse setor, fazendo reatores, ou seja, tentando dinamizar do ponto de vista tecnológico uma tecnologia, uma fonte primária de energia que, na minha opinião, vai ser cada vez mais importante para o mix, né, de geração elétrica dos países. Pedro, para a gente encerrar, sempre gosto de trazer essa questão para muita gente que está aqui nos assistindo e entender quem é Pedro Rodrigues. Bom, o Pedro é um advogado, né, que é apaixonado pelo setor de energia. Eu trabalho nisso, uma herança familiar, então eu trabalho nisso desde que eu nasci. Acho que eu penso nisso quase que 24 horas do meu dia, desde criança, e tentando buscar respostas sempre, né, Paulo? Eu acho que o nosso setor, ele é um setor multifacetado. Então, para mim, o Pedro, curioso, o grande desafio do Pedro e do setor é você conseguir entender de engenharia, você olhar a questão ambiental, você olhar as leis, você olhar a parte econômica. Ou seja, eu tenho um privilégio de trabalhar numa área que, na minha opinião, vai ser cada vez mais importante e que não deixa a gente ter o nosso dia, a nossa semana, o nosso ano monótono. A gente sempre tem assunto, sempre tem coisa para falar. E agora também pai da Helena recente. E a Helena já ouvindo histórias, né? Exatamente. Inclusive sobre energia. O Pedro já contou aqui que já começa a falar sobre energia para a Helena desde pequenininha. Exatamente. Muito bom, Pedro. Eu quero agradecer. Obrigada, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado, o prazer é todo meu. Quando você precisar, a gente está aqui. Obrigada. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.